Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar eh, desenvolvendo uma certa inteligência em relação a, ao conteúdo do concurso público que é cobrado muito em concurso público, né? Em diversos concursos públicos. E eu estou produzindo ah, com foco no CNU, né? Que é um novo concurso público que o governo lança, né? Como uma espécie de Enem, só que é para concurseiro público, né? Ah, já funcionou uma vez, né? Ficou um ano sem, sem funcionar, mas né, ele abriu de novo esse ano e tem bastante vagas e muita gente tá, se engajando, então é importante a gente também, né? Porque se a gente precisar de fazer essa prova, ou realmente for fazê-la, que a gente possa dar o melhor de nós, e o melhor de nós está no que a gente faz hoje, né? Nas nossas escolhas hoje definem o nosso melhor amanhã. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai continuar desenvolvendo essa resolução de raciocínio, essa definição sobre os conhecimentos que são cobrados, né? E aí, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma lista de fundamentos dos conhecimentos que são bastante cobrados, principalmente em noções de direito, né? Que é um conhecimento que é muito assim, muito distante, é distante de muitas pessoas. E aí nessa fase, as pessoas elas precisam de diminuir a distância desses conhecimentos e se aproximarem mais desse conhecimento no sentido de desenvolver essa sabedoria, essa consciência sobre essas afirmações que estão declaradas na Constituição Federal, que falam sobre os poderes da República e funções essenciais da Justiça. E aqui a gente tem uma série de outros, né? Ontem a gente focou na Constituição Federal, né? Principalmente nesses artigos, e hoje a gente vai focar nesse segundo tema, que são poderes da República e funções essenciais à Justiça. Quando a gente fala poderes, né? Ah, poderes não é do jeito que coloquialmente a gente coloca no repertório de processar essa palavra, né? Poder. O poder aqui, ele é um poder que está sobre uma análise conjunta. Então, o poder que a gente tem aqui não é o poder de uma pessoa sobre a si mesma, mas é o poder de um monte de dados sobre a análise que eles conjuntamente vão fazer para guiar, né, para guiar a República, né?
Então, a república, né, que é como se fosse um reino, né? A gente tem uma forma de reinar na nossa vida, né? E esse reino, ele é guiado pela Constituição. E aí o que que acontece? Essa Constituição, ela é tomada de dados, e esses dados eles são sempre revisitados e revistos, né, num processo de atualização. E isso manda muito nos investimentos, e isso manda muito no poder a ser declarado por esses entes. Então a gente vai estudar o papel fundamental de cada um desses poderes, ou seja, desses analistas de dados, eu diria, né? Desses dados mesmos. Até porque existe uma modulação do poder em função do dado que é utilizado para revelar o poder em si. E funções essenciais da justiça, né? Cada um deles presta alguma função que é essencial para que haja justiça entre as pessoas, entre o convívio nessa república, né? Até porque a gente tem as penalidades para intermediar e movimentar e fazer esse poder valer, né? Então, o poder é dado e ele tem a sua penalidade. Os três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário. Executivo, né? Um ponto aqui. Legislativo. E outro ponto aqui, ó. E judiciário. Esses três poderes, eles são montáveis. Eles conseguem montar a partir da articulação que eles têm entre si, eles conseguem montar aquilo que a gente chama de roda, né? Então, e essa roda, ela se desenvolve sobre um plano, né? Então, esse poder é dado pelo desenvolvimento desses pontos em função do plano para que haja uma adaptação e uma coisa que a gente chama de dinâmica, né? Ou seja, a dinâmica, ela faz com que as coisas não parem, porque parar é um sinal, dependendo da localização, parar pode ser o fim, né? O fim. E aí, para não chegarmos no fim do nosso exercício, do nosso país, do nosso crescimento, a gente precisa dessa dinâmica e ela é fundamental para que as coisas estejam em obra, né? Em poder. Esse é o poder, né? E aí vamos ver as funções essenciais da justiça. Ministério Público defende a ordem jurídica e interesses sociais. Defensoria Pública representa judicialmente quem não pode pagar advogado. Advocacia Pública representa o Estado judicial e extrajudicialmente. Eu tenho aqui um documento que vai fazer com que a gente doseie, né? A gente tome as doses no sentido de
nos tornarmos visionários para esses conhecimentos, né? Sermos dar visibilidade para isso, né? Visibilidade. Então, nos tornarmos revisores desses conceitos. Então, vamos lá, vamos estudar poderes da República e funções essenciais da Justiça. E funções essenciais para a justiça. Então, o que é a justiça? Se a gente precisa se manter movimentando, a única coisa que nos deixa movimentar é a gente se adaptar ao plano. Então, a gente tem um plano aqui, ó, que a gente também pode chamar de área, né? Então, a gente chama isso aqui de área. E diariamente a gente percorre esse plano, né? Só que esse plano, percorrido por várias pessoas diariamente, dia após dia, a gente tem vários intemperismos que fazem com que as relações individuais na coletividade dessas passagens causem aquilo que a gente chama de efeito de desajuste. E o que acontece? A gente precisa do quanto antes saber desse desajuste com o passar do tempo, prever esse desajuste o quanto antes para fazer uma função de justiça, a justiça representa para nós o ajuste contínuo. E esse ajuste contínuo, ele precisa ser dado na melhor forma possível diária. Na melhor forma possível diária. Então existe uma estratégia, existe um poder que pode dizer assim, a gente vai fazer o reajuste para gerar justiça, mas para isso a gente vai parar isso daqui, a gente vai fazer isso daqui, a gente vai permitir esse comércio aqui, a gente vai investir nisso, a gente vai deixar de investir nisso, porque a gente tem dados, porque a gente analisa e a gente sabe que essa é a melhor condição para a gente sobre a análise de dados previstas aqui pelo poder. Então, não é não fazer nada, é analisar os dados para investigar quais são as melhores formas de utilizar esses dados para o ajuste contínuo, a dinâmica. Então, quando o governo diz assim, olha, precisamos de pessoas que são agentes de saúde. Opa! Então, precisamos de humanos que vão se sacrificar para melhorar a vida de humanos. E esses humanos, eles vão receber por isso, porque eles vão precisar de receber para fazer as manutenções humanas deles. Só que a gente vai precisar deles por conta dos humanos, no sentido das várias causas que acontecem ainda nos diários atuais, né? Então, se a gente estabelece isso, quer dizer que o governo ele tem o poder de usar o dinheiro público para recrutar pessoas. E não só recrutar, mas também para fazer centros educacionais, né? E mediar as pessoas nessa educação com comida,
com livro, material escolar, até que elas estejam prontas para receber esse cargo, né, de sacrifício em honra a esse exercício que o poder determinou com base nas suas investigações, né? É esse poder que é o poder que, de certa forma, secreta em nós aquilo que vamos formar capacidade. Então, quando as pessoas elas se sentem tristes porque estão tomando uma atividade e não são artistas, o que o governo faz? O que o secretário de Justiça faz? Ele fala assim: a gente precisa ajustar o sentimento desses cidadãos aqui, ó, porque de certa forma esse salário, essa ilusão, esse sacrifício não está sendo suficiente para eles. Então a gente precisa de um mecena, né? Ele se faz de mecena. Vamos pagar um artista, vamos criar um filme, vamos hidratar essa semente, essa planta de emocionar ela, para que ela consiga se excitar, para que ela consiga ter uma renovação insolar, né? Para que ela consiga sobreviver a esse intemperismo que é ser esse agente sobre esse ajuste disso, né? E aí é esse que é uma das maiores tarefas do poder judiciário, porque é muito triste a desigualdade social, e aceitar isso e servir da melhor forma possível, né, é um trabalho muito artístico, né? É muito artístico. Não é à toa que as pessoas elas não se encontram bem, né? Elas ainda existem muitos maus nesse mundo que o SUS, né, recebe, né? Se você consegue crer nisso, ver isso, tem os dados lá de quantas mortes, de quantas violências, de quantos abusos, de quantas... e não só o SUS, mas as polícias. Existem desesperos, existem rompimentos da integrabilidade do ser humano por conta desses desajustes, que é necessidade da Secretaria de Justiça analisar os dados e usá-los como controle, dar investimentos, né? Para não acontecer piores coisas em relação a isso. Então vamos lá. Então, aqui, ó. Poderes da República e funções essenciais da Justiça. Aqui. Poderes da República. Quais são os poderes? A Constituição Federal de 88 estabelece no artigo 2º que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Então a gente tem a primeira coisa no artigo 2 da Constituição, a independência dos poderes. Deixa eu melhorar essa letra aqui. Ver se eu melhoro. A independência dos poderes. Isso a gente precisa de estimular o nosso conhecimento a executar essa sabedoria, né? E harmônicos, independentes
e a harmonia entre si. Né? Então, beleza. Independência e harmonia. Ok. Então, se um poder quiser investigar, analisar um tipo de dado, ele não precisa de virar e falar: olha, poder, eu quero, você me permite? Né? Você me permite fazer essa investigação? Você me permite fazer essa análise? Não. Ele não precisa de fazer isso. Isso para nós é tempo e burocracia e inconfiabilidade, né? Até porque existe uma coisa que chama profundidade de quem está perto do núcleo de objetivo nessa dimensão de cuidados, né? E aí, as pessoas que tomam cargo desses poderes, os poderosos, eles sabem disso, né? E eles querem isso, e é por isso que isso acontece desse jeito. Porque se eles não quisessem isso, não seriam independência dos poderes. Seria dependência, sabe? Seria afinação e não harmonia, desafinação. Alguma coisa assim. Então vamos lá. O poder executivo. Executivo. Olha, a gente pode ser um pouco cru agora. Agora a gente não precisa de ser temperado, né? E aí o que o cru faz? O cru ele precisa de tempero. Executivo vai executar alguma coisa, vai sair do ponto e vai para a despontuação, não é mesmo? Ele vai atrás de um objetivo. Então isso aqui, ó, é passar a primeira marcha, é sair de um ponto e ir para outro, é executar. Esse executar, ele tem a execução, ela tem vários fins, né? Vários meios, mas ela só tem um sentido, né? Ela só tem uma forma, né? Ela parte, né? Ela executa, ela assume uma força referencial. Então ela faz o quê? Ela apaga o agora e vive o depois, no agora. Que frase é essa? Que frase é essa? Isso aqui é uma frase do executivo, porque o executivo ele sai do agora e nesse momento ele vive o depois, né? Ele vive a execução, né? Então ele sempre está pensando no futuro. Ele vive no futuro, né? É uma declaração da executibilidade. Se fosse uma roda, se a gente estivesse na roda aqui, ó, quem seria o executor? Eu tenho essa parte e essa parte. Esse é o agora. Esse é o futuro e esse aqui é o passado. Dentro disso, né? Dentro do movimento horário. E quem é o executivo, então? O executivo é esse camarada aqui, ó. Ele vive aqui, ó. Ele pensa assim, opa, sabe? Então ele é essa parte, é aquilo que vai vir depois. Depois do quê? Depois de tudo. Depois de tudo. Então, depois de tudo. Agora, o que é o tudo? Tudo são
os dados em análise. Agora, que dados são esses? São os dados da saúde, são os dados do trânsito, são os dados dos trabalhadores, por exemplo, NPS, essas coisas, são os dados das escolas. Então, o que acontece? Em tudo isso, o executivo ele está no futuro. Jamais ele está no passado e nem no agora. Ele está no futuro da saúde. Ele está executando, vendo o futuro. Né? Ele não pensa no agora. E aí, o que acontece? Depois de tudo, ele está depois do dado agora da saúde, do trabalho, do trânsito, da escola. Então, o que acontece? É como se o executivo ele falasse assim: olha, eu tô vendo o trânsito aqui. Opa, quase aconteceu um acidente ali. Um dado, né? Opa, quase que aquela pessoa foi atropelada ali, ó. Outro dado. E aí esse dado é passado, analisado, do passado é analisado e o executivo ele fala assim, ó, a gente instalou isso daqui, a gente colocou um sistema de multa, a gente colocou um quebra-mola aqui, a gente colocou um sinal de trânsito ali. Para quê? Para que a pessoa reduza ao máximo esse risco que a gente viu que quase aconteceu. Para que a pessoa ela possa ver e esperar o semáforo, para que o carro ele possa desacelerar ali sobre o quebra-mola. Você está entendendo? Isso é executivo. Né? Você está executando coisas pensando no futuro que pode ser arriscado para as pessoas. E se a pessoa se acidentar, o problema fica muito maior. Né? Então é melhor você dar um tapa de luva na pessoa e falar assim, olha só, tem um quebra-mola, olha só, tem um semáforo. Né? Espera. Né? Só que ainda assim, a gente precisa de outros poderes. Né? Vamos lá. Poder Executivo. Função principal: administrar o país e executar as leis. Administrar o país e executar as leis. Então, as leis, elas são para o futuro, né? São sempre coisas do futuro. Vêm do futuro, né? Vieram do futuro. Aí quando você assiste os super-heróis lá e vê assim, não, o fulano veio do futuro, cara. Quem que é esse fulano? É a lei, né? É a lei. A lei que vem do futuro. É o além, né? Lei. Ai, chefe. O que tem o chefe aqui, ó? Administrar o país e executar as leis, chefe. Quem que é o chefe do poder executivo? Quem que é o chefe? Vamos saber aqui, ó. É o presidente da República Federal. Caraca! Então a gente elege, nós temos o poder de uma porcentagem de influência na eleição desse cara, né? Presidente da República Federal.
Só que não, ele não está sozinho. A gente tem os governadores estaduais e temos também os prefeitos municipais. Então a gente tem o presidente da República, os governadores estaduais, que o presidente da República é o chefe administrativo, o chefe executivo da federal, né? Governadores estaduais e prefeitos municipais. Por que que lá na faculdade federal as pessoas, elas às vezes fazem, vamos fazer greve, né? Aqui na instituição para o presidente, para o presidente melhorar, porque a instituição federal é algo que reflete sobre o poder desse chefe, o chefe federal, né? Então é uma questão, né, de comunicação. Quando existe a greve, existe uma comunicação. Às vezes a comunicação, ela o ano todo, ela é harmônica, é uma comunicação, olha, formamos tantas pessoas, esse ano a gente entregou essa pesquisa, esse ano a gente ajudou a salvar muitas pessoas, no sentido de prestar serviços. Só que às vezes a comunicação é patológica, né? Ela fala assim, olha, nós estamos adoecendo muito pela falta financeira de investimento do chefe para com nós. O salário é pouco, né? Existe uma falta de regulariedade de algumas funções aqui, né? Então existe essa comunicação também. É tudo uma comunicação, não é? Às vezes aquela briga, aquela coisa toda é feia, é triste, mas representa a comunicação, né? A comunicação, às vezes, ela é irritante mesmo. É só o doente que sabe, né? E aí, se você tá prestando serviço federal e tá doente, você vai entrar em greve também, né? Às vezes você não entende o que é a greve, mas a greve é uma comunicação, né? É o estado de emergência comunicativa. E não é briga, né? Briga é muito diferente. Atribuições. Quais que são as atribuições desses chefes, né? Qual que são os poderes dele? Sancionar, vetar e promulgar as leis. Então, olha só, eles têm vidas em mãos, né? Sancionar, vetar e promulgar leis. Então, se você tá vendo alguma coisa que é ilegal na sua casa e você não faz nada para torná-la legal, você não protege os seus familiares, você está vetando uma lei. Porque a lei faz o poder daquele que vê encontrar algo que é arriscado no futuro e exercer uma lei, exercer uma modificação, falar assim, ó, essa coisa tem que ficar aqui, não pode sair, é aqui que fica isso. Por quê? Porque aqui é aonde se sinaliza harmônico. Aqui é aonde que se possibilita isso estar aqui nessa casa para que não haja ou haja o menor índice de acidente. O que acontece com o poder, a atribuição?
Quando o presidente, o governador ou o prefeito fala assim: olha, nós vamos sancionar essa lei, a gente vai promulgar essa lei aqui. E aí, de repente, passa os cidadãos e fala: olha, coisa está mudando aqui, né? Tá com reforma, eles estão instalando isso, né? Por que será que eles estão instalando isso? Uai, que coisa é essa? Que coisa estranha. Que é isso? Por que tá acontecendo isso? Por que tá instalando isso? Olha, por conta das leis. Foi estabelecida sobre a investigação e análise dos dados que isso precisa de acontecer para a melhoria da investigação ou da convivência, da convivência harmônica entre os indivíduos, porque ali existia uma desarmonia e ela foi afinada pela injeção de uma lei. Mas a lei ela pode ter várias faces, interfaces. Ela pode ter várias formas. Ela pode ser um mal para alguns em alguma inadaptação, mas quando essas pessoas se adaptam, esse bem se torna um bem muito maior a todos. É uma questão de se adaptar à lei. Só que às vezes a pessoa acha que a lei está ali no papel e tem que ser lida. Não. Ela tem que ser lida e está no papel. Só que é um papel diária, né? Tá no trânsito, tá no recado subjetivo, tá no panfleto subjetivo, tá na pessoa que passa por você subjetiva ou às vezes objetiva pelo cumprimento que você faz a ela, pelos desvios ativos. Então é muita coisa, né? Até por isso a gente se deforma, se sacrifica para suas promoções, né? Para essas leis. Nomear ministros e secretários. Aí é outra coisa, é outra disciplina, né? Imagina só, você com um poder enorme, né? Dentro dentro da sua casa, né? Você tá na sua casa, tem tudo que tá ali tem uma certa referência, uma certa refinação pelo seu toque de organização. E aí existe uma certa atração enorme, uma certa resolução enorme que você tem sobre a sua casa. E aí você fala assim: cara, eu tô precisando de uma ajudinha aqui, mas quem eu vou chamar? Quem vai conhecer um pouco da minha pessoalidade? Quem vai ser esse pessoa, né? Esse ministro, esse secretário, quem vai conseguir guardar os meus segredos aqui de casa? Quem não vai contar das brigas que o meu filho faz? Quem não vai contar para as pessoas isso aqui que eu faço que aparece que é ruim, mas eu sei que é bom, eu sei que faz a diferença? Quem? Olha só, né? É um trabalho difícil, né? Se você não confia, imagina aquele que é julgado como um chefe que tem uma casona, uma mansão em suas mãos. Então, é uma dificuldade, né? E aí, você consegue guardar segredo, né? Eu posso deixar você entrar na minha casa, trabalhar na minha casa. E aí o que acontece? Existe uma deformidade que é
que é como se fosse uma vacina de consciência, que é a ética e a moral, né? É um princípio tratado pela filosofia e dedicado ao comportamento das pessoas sobre o atrativo das munições, né, de lojas, né, de temas, de responsabilidades dos indivíduos. Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Então, se você não quer levar alguma pessoa na sua casa, por exemplo, o pedreiro, ou a enfermeira, ou a empregada, e fazer com que ela conte parte da sua vida privada para as pessoas públicas, você não pode fazer isso, né? E a escola trabalha isso desde cedo. Os trabalhos, as pessoas, as pesquisas, os consultórios, as polícias das várias dimensões, elas trabalham isso para que você não torne um vírus, uma patologia, né, nessa nossa sociedade, né? Você não se torne uma pessoa de más intenções, porque quem faz isso é uma pessoa mal intencionada. Ela quer denegrir ou ela quer propagar uma informação que não é uma informação propagável para o público. Ela só se é válida sobre o exercício daquela efeito, né, da causa e do efeito. Então tem essa responsabilidade do executivo que deve ser pontuada também, né? E a outra é aqui, ó, conduzir políticas públicas. Conduzir políticas públicas. O que é conduzir, né? Conduzir é dirigir, né? É você levar ao público essas formas de se esquivar, de passar sobre os obstáculos, né? Então, políticas, né? Políticas, elas fazem com que os obstáculos diários eles sejam vistos e passados, né? De forma corriqueira, né? Então, isso tudo refere-se aos obstáculos, né? E existem inúmeros obstáculos. E políticas públicas, essa condução de políticas públicas fazem com que pessoas não deixem de ser obstáculos às outras, né? Relacionamentos comerciais, necessidades de ir e vir, necessidades de comprar, essa comunicação, esse obstáculo, ele é meio que conduzido de uma certa forma para amenizar o choque, o obstáculo, para ser um obstáculo no sentido da eudaimonia, não, da equidade, né? Então, o obstáculo ele tenta se tornar uma equidade para a pessoa que vai passar por ele, né? Então, isso é um desafio e é questão do poder executivo. Ele dirige esse obstáculo. Ele fala, ó, para essa pessoa aqui, a gente tem esse obstáculo.
Opa, foi muito para ela? Ah, ixi, me desculpa, pessoa. Para você, então, vai ser esse aqui. Opa, foi muito para você? Ixi, então para você vai ser esse daqui. E aí, até que o para você encontre o pra, ele testa. X quadrado, bolinha, triângulo, até chegar no pra você. Correto, né? E isso é oftalmolo-on, né? Digamos assim, né? Oftalmolo-on. Então, do off pro on, né? Existe uma série de testes que acontece com o passar da sua vida e com o passar das vidas das suas semelhanças para encontrar os seus grupos na sociedade, que vai dar uma certa alienação positiva. Então, a alienação é um conceito que é muito adoecente para aquele que lê e se diz alienado ou recebe uma certa informação, um certo diagnóstico. Ah, você é alienado. Mas a alienação, em algumas análises, se faz corrente. Então, para todo tubo de ensaio que entra uma molécula com essa característica, ela sai assim, ó. Para todo que entra com essa característica, ela sai assim, ó. Para todo que entra com essa característica, ela sai assim. Ela sai assim, na verdade, ó. E para todo que entra com essa característica, ela sai assim. Tá vendo? Isso aqui é muito bonito, né? E isso aqui se chama personalidades. É o que nós todos somos. Personagens de um tubo de ensaio até que a gente encontre um nome. Uma nomeação para esse tubo de ensaio, ok? Então, no próximo vídeo, a gente continua esse estudo para melhorar os nossos entendimentos e as nossas respostas às questões que são cobradas nos vestibulares, né? Então, isso aqui é um início, né? Uma iniciação para nosso inconsciente dar uma chance cognitiva para esse tipo de coeficiente, né? Para esse tipo de atividade, né? no nosso meio ser revelada a nós, que a gente tenha força para enxergá-las e sustentá-las na sua função, né? Que exerce sobre coordenação da Constituição. É isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!